que o existencialismo é um humanismo, isto é, a existência vai preceder a essência, diferentemente da religião, que a religião prega primeiro ao contrário, né? Que você é essência, né? Depois, aquilo que você é, você existe. O humanismo sartriano prega que somente o homem é capaz de inventar-se e é capaz de transcender. Então, o homem primeiro primeiro existe, depois propriamente ele é. O existencialismo. A existência precede a essência. De Nietzsche, diz Luc Ferry, aprendemos as severas críticas aos valores ocidentais, aos valores da filosofia, aos valores da religião e aos valores da própria modernidade. Por isso que em Nietzsche nós chamamos do filósofo do martelo, um filósofo que vai desconstruir, né, os paradigmas da religião, os paradigmas da filosofia, até os próprios paradigmas da modernidade, né? Faz um certo, né, uma terra arrasada. E ele faz exatamente a crítica a esse niilismo, que significa o niilismo, tudo aquilo que está carregado de convicções fortes e nitidamente morais. É aquilo que possui valores transcendentais, ideais superiores, quaisquer que eles sejam, religiosos, metafísicos, leigos, humanistas, materialistas. Por isso que em Nietzsche nós encontramos o niilismo. Niilismo, então, é tudo aquilo que prega uma certa esperança. Niilismo significa tudo aquilo que prega uma certa possibilidade de ideais. Então, em Nietzsche você não encontra isso. Então, ele nega qualquer tipo. Nesse sentido, Nietzsche se opõe a tudo aquilo que promete algum tipo de salvação, né, para o homem decaído, sem esperança. Nietzsche, com a sua filosofia do martelo, quer desconstruir todos esses ídolos metafísicos, que prometem um futuro melhor. E aqui cabe bem a crítica ao cristianismo, que prega o ódio ao mundo presente. Eu acho que e fica muito numa crença, numa possibilidade de um outro mundo, de uma outra realidade. Por isso, Nietzsche ele prega a morte de Deus, nesse sentido, morte de todos os valores que se colocaram como salvadoras, tanto no humanismo como na religião. Então, Nietzsche desconstrói tudo aquilo que se coloca como esperança, que se coloca como possibilidade de vir a ser. Para ele não existe. E aqui o segundo humanismo, ele já começa a dar dica. Quando a gente fala em segundo humanismo, estamos falando da proposta de Luc Ferry. O novo humanismo, que ele chama de homem-deus. Homem-deus, espiritualidade. Interessante isso, eles chamam de espiritualidade laica. É meio contraditório falar nisso, em espiritualidade. A gente fala espiritualidade, uma certa compreensão que nós temos é uma certa crença espiritual de um mundo transcendente, né? Mas ele está falando em espiritualidade laica, uma coisa mais presente, né, no próprio ser humano. E aqui ele começa a citar lá no Ulisses, lá na Odisseia, quando ele sai do seu lugar natural, da ilha de Ítaca, né, deixando a sua esposa Penélope, o filho Telêmaco, a sua ordem cósmica, a sua harmonia, e vai se jogar numa luta tremenda por 10 anos, luta de um conflito que ele não foi responsável, né? Todo mundo sabe que foi o rapto da Helena, que era mulher do Menelau, que era um príncipe espartano, que era muito amigo, né, do Ulisses, e que Ulisses entra no conflito sem ter
acometido, sem ter uma razão por estar ali. E depois, na sua retorno, ele fica por ferir um ciclo com o filho do deus Poseidon. Ele fica mais 10 anos perdido nas suas odisseias entre deusas, perdidas em amores, naufrágios, sereias, em Circes, em Calipsos, até ele reencontrar a sua ordem cósmica, voltando para os braços da sua Penélope, na sua ilha, da sua ordem cósmica. Então, isso para Luc Ferry seria a primeira espiritualidade laica da história, seria a história da Odisseia do Ulisses, contada pelo Homero. Na verdade, é uma espiritualidade sem lei, é uma espiritualidade sem Deus, mas que faz Ulisses lutar por o quê? Lutar pelo seu lugar natural, lutar, na verdade, pela vida boa. Eu acho que isso que Luc Ferry está tentando passar para a gente, que essa espiritualidade laica seria você se encontrar também no seu lugar natural, no seu ambiente cósmico, né? Onde, na verdade, ele retoma então as principais passagens da Ilíada, da Odisseia, para exemplificar a espiritualidade laica. Ela provém então da filosofia, tanto do epicurismo também quanto do estoicismo, e diz respeito ao passado e ao futuro, considerado como males que pesam permanentemente sobre a vida. É um aspecto interessante que ele utiliza aqui, uma ideia que não é nova: viver o momento presente, que nós não temos mais responsabilidade por aquilo que passou. Isso, na verdade, não é uma ideia do Luc Ferry, não é uma ideia nova. Os estoicos pregavam isso, né? Aquela frase, eu acho que foi Horácio, né, que citou, que é aquela do Carpe Diem, né? Sorva o suco da vida, né? Esprema o suco da vida e viva agora, né? Viva o momento presente, porque o passado só existe porque existe o presente. Se não existisse o presente, nem o passado, nem o futuro existiria. Então, o passado só existe, as coisas boas que passou, você começa a recordar, então você começa, o tempo passado sim que era bom. Cuidado, a gente está envelhecendo quando a gente fala muito no passado. E tem gente que vive nos erros das tragédias do passado e vive triste no momento presente por aquilo que passou. Então, e o futuro é uma incógnita, que ainda não existe. Então, me parece que ele resgata essa ideia dos estoicos e também dos epicuristas. Viver o momento presente é o único momento que nós temos de existência. Carpe diem. Mas viver no sentido pleno, né? Os estoicos dizem, né? No sentido dos epicuristas, dos verdadeiros prazeres, né? Não os prazeres instantâneos da gula, do sexo, né? Mas os prazeres duradouros da sabedoria, da amizade, da reflexão, né? Que são outros princípios, né? Discute muito aqui o tema da morte. O tema da morte é um tema muito interessante. Para o autor, a morte é um dos tabus muito presentes nos nossos dias, em que escondemos diferentemente dos tempos antigos. Para entender a morte, precisamos da filosofia, pois a morte está ligada à condição humana. E assim é interessante, o sofrimento causado pela morte não pode ser tratado pelo viés unicamente da psicologia, pois a morte não tem nada de patológico ou de médico. A morte está, ao contrário, intrinsecamente ligado à condição humana, e a psicanálise, no fundo, não tem nada a dizer a respeito. Para Ferry, as mitologias, a religião, a filosofia
tem melhores respostas sobre a finitude, sobre a questão da morte. Então, o último argumento, ele vai diferenciar, ele vai apresentar os diferentes argumentos sobre a questão do amor. O que é o amor eros, o que é o amor filia, e o que é o amor ágape. Em síntese, esta é a apresentação de uma obra muito importante, trabalhando a teoria, trabalhando a moral, trabalhando a espiritualidade, a metamorfose da vida do espírito, a revolução da filosofia e a revolução do amor. Até aí, alguma dúvida? Algum questionamento sobre essa obra? Faço o convite para que todos possam ler, aprofundar, discutir. Ok? Uma coisa que tu falou, nós tinha lido do laico, e eu acho que eu li até um texto que você escreveu, que não está relacionado a não ter religião, e sim a ter uma opção de escolha. Acho que, não sei se foi no teu texto que eu li, ou se foi no outro texto, mas que falava disso, que essa questão do laico não está relacionada a não ter uma religião, mas sim a ter uma escolha. Dentro de todas as opções, ter uma escolha. Inclusive de não ter religião, mas também. Talvez essa seja a grande tentativa do autor de falar que essa revolução, essa espiritualidade, ela não se configura naquela transcendência medieval, não se configura no humanismo moderno, mas se configura no homem-deus. O homem-deus, na espiritualidade laica, ela está ligada a uma visão um pouco mais abrangente de espiritualidade, de enxergar no homem, no outro, um prolongamento de Deus. Então, me parece que uma entrevista que ele estava dando, ele dizia assim, a pergunta que a gente se faz é que qual é o homem que nós deixaremos? Ou que mundo nós deixaremos para as próximas gerações? Então, há um comprometimento nosso também com o mundo. A espiritualidade, ela também está em saber cuidar. Me parece que nós estamos vivendo hoje, a nossa geração, ela está vivendo como se fosse uma das últimas gerações a viver na existência humana do mundo, sem contar que nós vamos passar e outras gerações virão. E essa é uma grande preocupação até no aspecto de uma ecologia, de uma sustentabilidade, que ele é muito preocupado também. Qual é o mundo que deixaremos para as próximas gerações? Então há um comprometimento também nosso com a sustentabilidade do planeta, os rios, as florestas, ou que tipo de homem, que tipo de educação deixaremos para o mundo, né? Que tipo de mentalidade deixaremos. Há uma preocupação, então, talvez no meu entendimento, espiritualidade em Luc Ferry é um entendimento mais ampliado, é ver no outro, é ver nas coisas, é ver na natureza um prolongamento de Deus. Mas Deus é entendido não naquela outra, na forma como nós compreendimos, transcendental fora de nós, mas talvez dentro de cada um de nós. Então esse cuidado que nós temos com o outro, né? Talvez essa seja a grande revolução do amor que nós temos. Ao mesmo tempo você pode dizer, mas quantas guerras? Mas em certo sentido ainda existem hoje, mas ao mesmo tempo há uma preocupação crescente do homem em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação às coisas. Não sei se eu entendi bem também, né? Mas me parece que seja por aí essa nomenclatura nova, né? Essa proposta da revolução do amor do Luc Ferry. Perfeito?
Obrigado pela participação de todos, pela atenção. Assim encerramos a aula, encerramos o semestre. Esperamos ter colaborado, apresentado algumas ideias sobre a filosofia para vocês, da ética, das mitologias, dos ensinamentos. E aí na próxima aula vamos fazer uma avaliação. Venham preparados a partir dos tópicos que nós vamos enviar para vocês, para que a gente possa encerrar o semestre com êxito. Muito obrigado. Obrigado.